Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos de volta mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando esta feita a revista Conectar Mais Jovens, da editora Betel, que traz por tema Moldados pelo Caráter de Cristo. E a lição de hoje é a lição de número 9. Esta lição tem por título Não vim para ser servido, mas para servir. O texto de referência está registrado em Mateus, capítulo de número 20, versículos de 21 a 28. O versículo do dia diz: Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas, capítulo 19, versículo 10. A verdade aplicada diz ainda: o perfil ministerial de Jesus foi pautado em uma vida dedicada ao serviço. Os objetivos da lição de hoje são 3, como sempre, e o primeiro dele é entender Jesus como servo de Deus. Segundo, aprender a servir como Jesus. E terceiro, compreender que todos estamos a serviço de Deus. E aqui a gente tem observado que muitas vezes existe aí uma inversão de valores. A gente pensa que nós estamos aqui para ser servido por Jesus, e quando, na verdade, nós estamos aqui a serviço de Deus. Estamos aqui para servir a Deus e não para ser servido. É por isso que existe aí, né, esses movimentos em que você tem que exigir de Jesus, que você tem que crucificar Jesus de novo, que você tem que pegar Jesus pelos colarinhos, enfim, pressionar Jesus, se revoltar com Jesus para que ele faça aquilo que você deseja, aquilo que você quer. No Senhor Jesus, como Deus, ele não veio para ser servido, mas veio para servir. E da mesma forma nós fomos deixados aqui para servir a Deus. Servir de que forma? Pregando o Evangelho, ensinando as nações e fazendo discípulos e nos amando uns aos outros como Cristo nos amou. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa oração, e devemos orar mesmo, para que servos disponíveis ao serviço do reino, como foi o Mestre Jesus. A função de Jesus na terra não foi para se aparecer, mostrar que ele era Deus, mostrar que ele tinha todo o poder, que ele podia transformar água em vinho, que ele podia curar os enfermos, enfim. Mas Jesus veio trazendo para nós o reino. É chegado a vós o reino dos céus. Então ele veio trazendo um reino, não um reino terreno, mas um reino espiritual, do qual fazemos parte. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo sendo Deus, Jesus viveu em total submissão ao Pai. E como servo mostrou que todos os seus seguidores precisam viver uma vida para servir a Deus. Isto implica em estar disponível para Deus e acessível às pessoas. Quando eu entendo isso, eu sou imitador de Jesus, um imitador de Cristo, como disse Paulo. Eu consigo entender qual é a minha função, o meu papel aqui na terra, que é fazer a vontade de Deus e estar sempre acessível às pessoas, amando as pessoas, divulgando o Evangelho, ajudando aqueles que estão vivendo em meio ao grande caos do pecado e de tantas coisas, tirando aqueles, como diz as Escrituras, aqueles que estão indo para o fogo eterno, salvando vidas para o reino de Deus. Então esse é o papel primordial do verdadeiro cristão, de um servo de Deus. Obedecer a palavra de Deus, seguir após o Mestre, negando a si mesmo a cada dia, tomando a sua cruz de responsabilidade para estar na presença do Senhor e ser assim um vaso de bênção para aqueles que não conhecem o Senhor Jesus. O ponto-chave da lição de hoje é: servir a Deus é um privilégio e uma grande responsabilidade. E nós não estamos isentos desta responsabilidade. Assim como na parábola dos talentos, o Senhor nos confiou talento, nos deu dons, para que eles sejam desenvolvidos. Talentos esses que precisam ser trabalhados e granjeados outros, para que quando chegarmos diante do Senhor, possamos apresentar a Ele aquilo que conseguimos com o dom ou com o talento que Ele nos entregou. O primeiro tópico diz que nós, no desenvolvimento de seu ministério, Jesus mostrou que estava em consonância com a vontade do Pai, cumprindo com excelência a tarefa que lhe foi confiada, conforme descrito no Evangelho de João, capítulo 17, verso 4. No primeiro tópico, o Senhor servia com alegria. O serviço para Deus deve ser com alegria. No Salmo 100, o salmista
convida as pessoas para servir a Deus com alegria. Jesus, em todos os momentos do seu ministério, serviu a Deus de forma integral e com alegria, pois entendia que a sua existência estava condicionada a servir a Deus. Infelizmente, muitos querem ser servidos e ocupar lugar de honra, porém, na obra de Deus, para ser o primeiro, precisa ser servo de todos. Marcos capítulo 9, verso 35. E venhamos aprender com nosso Mestre Jesus, vivendo uma vida dedicada ao serviço do reino, pois é um privilégio servir a Deus. E esse primeiro ponto, esse primeiro tópico, ele pega no calcanhar de Aquiles de muitos. Por quê? Porque, como eu disse no princípio, muita gente quer ser servido. Eles acham que, quando eles aceitam Jesus como Salvador, todas as suas dificuldades vão ser sanadas, todos os seus problemas vão acabar, inclusive no quesito prosperidade. Então, a gente vê na mídia hoje as pessoas testemunhando que, ao chegar na igreja, ele estava com a vida toda quebrada, estava com a vida assim, estava com a vida assado, estava no fundo do poço e vai por aí afora, mas a partir do momento em que ele fez o voto, que ele fez o pacto, que ele fez isso, que ele fez aquilo, a vida dele mudou assim, ó, da água para o vinho. Então ele agora está bem sucedido, ele tem prosperidade financeira, ele tinha uma casa, agora tem duas, ele tinha uma empresa, agora tem duas, ele tinha um carro, agora ele tem dois. Enfim, irmãos, eu não estou aqui negando que o Senhor Jesus ele não prospere as pessoas, mas eu estou dizendo que o objetivo maior não é esse. Isso não é o foco principal do Evangelho. O Senhor Jesus, ao deixar os seus discípulos aqui, antes de qualquer coisa, ele disse: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E ser-me-eis testemunhas nas nações. Ide ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que vos dou poder para pisar toda a força do mal. Então nós vemos que essa parte do poder, de curar, de libertar, ela não está em primeiro plano. Ela está em segundo plano, porque o objetivo principal é a evangelização do mundo, é ser testemunha de Jesus, é ganhar as almas para o reino dos céus. Então, esse é o nosso serviço. Nós vemos que quando o Senhor Jesus falou para os discípulos permanecerem em Jerusalém, eles obedeceram a palavra do Senhor. Por quê? Porque eles precisavam de um revestimento de poder, não só para operar os milagres que foram operados por eles, mas para poder ter ousadia de falar das grandezas de Deus como eles falaram. A gente vê o primeiro discurso de Pedro ali, foi tão contundente, foi um discurso tão inflamado, que quase 3.000 almas aceitaram Jesus no primeiro culto que foi realizado ali, podemos chamar de culto. Esse poder ele é primordial na vida do cristão, mas o foco, o objetivo é evangelizar. Esse é o verdadeiro serviço para Deus. Ganhar as almas para o Senhor Jesus. Depois, as outras coisas são acrescentadas, como o próprio Senhor Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas que faz parte do cotidiano nos serão acrescentadas. Mas a gente está vendo aí uma inversão de valores. As pessoas querem ser servidas, pessoas que elas abrem, eu falei em uma outra lição, e eu vejo isso como uma realidade nua e crua, meus amados. E muitas pessoas se colocam no topo de uma pirâmide e agregam centenas e, por que não dizer, milhares de pessoas para ficar na base daquela pirâmide, para servir aquele que está lá em cima, que não é Cristo. E ele se mantém lá em cima como todo-poderoso. Só falta ele exigir um culto à personalidade. Então nós vemos que essas pessoas que estão lá em cima, eles não estão preocupados com a vida espiritual, com a salvação, não estão preocupados com nada daquelas pessoas. Eles estão preocupados em ser servidos. Quanto aquelas pessoas podem contribuir para que eu possa me manter no topo dessa pirâmide? Infelizmente é isso que temos visto. Então essas pessoas estão indo na contramão daquilo que o Senhor Jesus espera de cada um de nós. Nós não estamos aqui para estarmos no topo da pirâmide, porque Jesus, sendo Deus, conforme vimos, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. E ele entendeu que a sua vida estava alicerçada no bem-fazer daquelas pessoas que eram sofredoras, falar do amor de Deus, curar os enfermos, libertar os cativos, e depois a nós ele outorgou esse poder e esse direito de continuar fazendo discípulo de todas as nações, ok?
Então vamos adiante aqui no ponto de número 2. O segundo ponto é servindo em obediência. E como é servir em obediência? A Bíblia diz que Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz, conforme está registrado em Filipenses, capítulo 2, verso 8. O serviço a Deus é mensurado pela fidelidade e proatividade. Jesus, certa vez, chamou de servo inúteis aqueles que fizeram somente o que lhes havia sido mandado, pois haviam feito apenas o que deviam fazer. Lucas 17, verso 7 a 10. Nosso serviço para Deus precisa ser sem reservas, entregando-nos de corpo, alma e espírito e de maneira abundante. Lembremos-nos de que o servo mau foi condenado pela falta de iniciativa no trabalho. Mateus 25, 24 a 30. Existem pessoas que fazem suas tarefas apenas por obrigação, não reconhecendo que servir a Deus é um privilégio, que venhamos desenvolver um coração de servo, sendo fiel na execução de nossa missão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Está vendo, irmãos? O que nós acabamos de ler aqui, tem pessoas que vivem dessa forma. Eles fazem a obra de Deus por uma obrigação e procuram fazer apenas aquilo que ele consegue fazer. Ele não vai mais além, ele não procura aprimorar, melhorar, buscar na fonte, né, mais subsídio para acrescentar. Então ele muitas vezes fica falando lá, pregando aquilo repetitivamente. Por quê? Porque ele não busca na fonte, né, a sabedoria do alto. Ele não procura crescer no conhecimento de Deus e da sua palavra. Ele não pede a revelação de Deus sobre aquilo que ele precisa fazer. Ele não tem uma interação ou uma comunhão com o Senhor. Então é algo esporádico. É um crente nominal, é aquele crente que já habituou naquilo que ele faz e ele acha que o que está fazendo está de bom tamanho e pronto. E o que nós vemos aqui é que o Senhor se esmerava, e nós, como servo do Senhor, precisamos nos esmerar, ser obediente, fiel à sua palavra. Precisamos estar prontos para fazer muito mais do que é esperado, porque aquele servo que fez apenas o que deveria ser feito foi considerado como inútil, porque ele não procurou desenvolver, achar meios, caminhos pelo qual ele poderia aprimorar, melhorar, fazer melhor aquilo que ele estava fazendo. Então nós precisamos ter cuidado para que possamos ser os servos de Deus e servos, né, fazendo o trabalho de Deus de corpo, alma e espírito, né, e nos entregando 100% ao trabalho do Senhor. Muitos são criticados, muitos vão ser criticados quando se dedicam. Chegam a dizer que essas pessoas são fanáticas. Ah, o irmão fulano é fanático. Como é que a gente costuma dizer? Virou beato da igreja, não sai da igreja, é o primeiro que chega e é o último que sai. E se deixar, não é, irmão. Dedicação é isso. É você não ter pressa de sair da presença de Deus. É você estar ali na presença do Senhor, sabendo que você está fazendo tudo para agradar aqueles que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Né? Louvado seja o nome do Senhor. O tópico de número 2 diz que nós precisamos servir ao próximo. Servir a Deus é também servir ao próximo. Nosso mestre, por excelência, nos ensinou que não importa quão grandes somos, pois, como filhos de Deus, precisamos servir as pessoas, mostrando o amor e o cuidado de Deus para o mundo. Então, nesse ponto aqui, muitas vezes nós temos pecado. E como temos pecado? Nós vivemos numa época, irmão, a época do egocentrismo, a época do egoísmo. Então, a lei que vale é aquela: se eu tenho, para mim está tudo bem. Eu não estou preocupado com aquele que não tem. Eu não estou preocupado com a vida daquela outra pessoa. Cada problema. Cada um tem o seu problema e cada um resolva da melhor maneira que puder. Mas como cristãos, nós temos pecado muito mais ainda. Primeiro, porque se a gente está falando de uma forma geral, falando aí das pessoas que estão abandonadas nas ruas, debaixo de pontilhão, pessoas que estão passando por necessidade, passando privações de alimento, etc., nós temos dentro da nossa própria comunidade pessoas que estão passando pelo mesmo processo e nós estamos ali dioturnamente louvando a Deus, orando, falando em mistério, e o nosso irmão está com a barriga roncando de fome, muitas vezes com as contas atrasadas, muitas vezes sem o gás em casa, muitas vezes passando por problemas de saúde, precisando de medicamento, não tem dinheiro para comprar os remédios, o SUS não tem o remédio para fornecer,
e a gente não está vendo nada. Se está vendo, abençoe. É o que muitas vezes nós dizemos, irmão. Eu vou orar por você, Deus vai lhe abençoar. Irmãos, presta atenção. Se você sabe que o irmão está passando por uma necessidade e você pode ajudar, o melhor é você ajudar e continuar orando por ele. Agora, dizer que você vai orar para Deus abençoar ele quando você pode abrir a mão e ajudá-lo, isso é pecado. Agora, se você não tem como ajudar e você tem empatia por aquela pessoa, se coloca no lugar daquela pessoa, você vai fazer muito mais do que orar para Deus abençoar. Você vai atrás de quem pode ajudar. Eu já fiz isso, já fiz isso. Eu não tinha como ajudar aquela pessoa, mas aquilo que aquela pessoa estava passando me incomodou e eu procurei ajuda. Olha, eu estou com uma pessoa lá assim, 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 e eu não tenho como ajudar, mas eu estou buscando ajuda. Você pode ajudar com alguma coisa? E conseguimos ajuda, e aquela pessoa foi servida, teve os seus problemas solucionados. Então nós temos que ter essa empatia. Precisamos nos colocar, né, no lugar do outro para sentir o que aquela pessoa de fato está sentindo. É claro que a gente precisa conhecer as pessoas de fato. Isso não pode ser uma coisa às cegas, né, aleatoriamente. Você precisa conhecer as pessoas, porque, infelizmente, irmão, tem pessoas que de fato necessitam da ajuda, da nossa ajuda, da ajuda da igreja, né, e que devem ser ajudadas. Mas tem pessoas que elas são habituadas a viver dessa forma. Elas sabem que as pessoas vão ajudá-las. Então elas ficam naquela posição ali, elas não se esforçam, não procuram um trabalho, não procuram fazer nada, sabe? Ficam sempre naquela mendicância, e isso é errado, entendeu? Então, você precisa conhecer cada pessoa individualmente, cada família, para ver se eles estão passando por uma crise, de fato, ou se eles já são habituados a viver daquela natureza para se aproveitar da boa vontade das pessoas. Mas o fato em si é que nós precisamos ter essa empatia e trabalhar como Deus nos orienta, né? Amando ao próximo como a nós mesmos e ajudando naquilo que é possível, mas também excluindo aqueles que se aproveitam, né, dessa boa fé. Louvado seja o nome do Senhor. O ponto de número 1 diz que nós precisamos ter um coração misericordioso. É impressionante perceber o sentimento que Jesus tinha pelas pessoas e a maneira como as tratava, principalmente os menos favorecidos. O comprometimento com o serviço ao próximo levava Jesus a conversar com publicanos e pecadores. Marcos capítulo 2, versos 16 a 17. Curar os necessitados, Marcos 1 e 34. E parar a sua caminhada para ouvir o clamor das pessoas, para servir ao próximo. É indispensável que o nosso coração tenha misericórdia pelas pessoas. O servir ao próximo para Jesus não era apenas um slogan religioso, e sim uma prática de vida. Um coração misericordioso reflete a glória de Deus e gera esperança nas pessoas. Ao agir com misericórdia, demonstraremos ao mundo o caráter de Cristo impresso em nossa vida. Então, esse é um dos quesitos que nós precisamos ter. Ter um coração misericordioso, né? Mas, como já frisei a princípio, não nos deixar levar pelas aparências. É preciso conhecer, de fato, né, a necessidade de cada um e o porquê da necessidade. Como dirigente de congregação, né, por muitos anos, eu aprendi isso e convivi com muitas pessoas que vivem, né, da bondade da igreja. E quando eles percebem que os seus ardis foram descobertos, então eles desaparecem, eles mudam de igreja, eles vão para outra igreja e lá eles se colocam como coitadinhos, necessitados, já chega falando com o dirigente e ali às vezes a pessoa não o conhece, não tem nenhuma informação e embarca na canoa furada. E quando pensa que não, e percebe que eles são aproveitadores da fé, eles são aproveitadores da boa vontade dos irmãos. Então precisamos ter cuidado com isso. Precisamos ajudar, mas precisamos conhecer os nossos irmãos, né? É por isso, irmãos, que é importante o pastor, o dirigente, conhecer cada família que congrega, né, aí no templo com você. Conhecer a fundo, saber o que eles fazem da vida, trabalham onde, quanto ganham, como é que eles convivem, se o salário é suficiente para a manutenção da família, né? Enfim, porque através desse conhecimento você vai poder auxiliá-los, ajudar no momento de crise, de necessidade, né? Agora, infelizmente, nós temos o outro lado da moeda, que são igrejas e congregações que
o pastor ou o dirigente só aparece nos dias de culto. E quando termina o culto, ele fala com um ou dois ali que chega próximo ali e vai-se embora. Então ele não tem conhecimento da igreja, ele não conhece os irmãos. Às vezes algum irmão chegou: irmão, eu queria marcar um café com o senhor lá na minha casa. Ô irmão, que dia? Irmão, vou dar uma olhada na minha agenda para ver se eu vou poder ir, mas qualquer coisa eu lhe comunico. Então parece que evita até, sabe? Então não visita, depois da escola dominical, se não tem ar livre, olha a casa de um irmão e vai visitá-lo, vai orar com ele, conversa com ele no particular, com a família no particular, procura conhecer a família, né? Isso é importante para o pastor da igreja, porque a partir daí você vai estar antenado, você vai saber como lidar com situações. De repente chega alguém, né, querendo se aproveitar da situação, da bondade dos irmãos, você vai ajudá-lo, mas você vai procurar conhecer, entrevistar aquela pessoa, vai na casa dele, vai ver e não vai negar ajuda, né, em primeira mão. Mas se você percebe que aquela pessoa está ali e nada acontece, ele não trabalha para mudar de vida, mesmo dando uma força ali, ele não muda de vida, você larga para lá, porque são pessoas que elas vivem disso, um nó no pingo d'água, enganando a todo mundo. E quando eu digo isso, irmão, eu me aprofundo mais ainda. Inclusive tem até pastores, pseudos pastores, que andam por aí aprontando aí nos ministérios, chegam aí com aquela capinha de ovelha, com aquela humildade toda, e vão se encostando e vão ficando, e quando pensa que não, ele está levando o dinheiro dos irmãos e vai aplicar o golpe em outro lugar. São mercenários, precisamos tomar cuidado, vigiar na terra. É por isso que é importante a gente orar a Deus, pedindo a Deus sempre o discernimento para a gente não cair nas arapucas que algumas pessoas estão montando por aí. Louvado seja o nome do Senhor. E no terceiro tópico, nós temos aqui, no segundo ponto, nós temos aqui sobre a questão de investirmos tempo nas pessoas. Jesus tinha uma missão para cumprir, realizava milagres e prodígios, andava por cidades e aldeias pregando o evangelho do reino. Porém, o que mais impactava as pessoas é que Jesus tinha tempo para ouvi-las e lhes ajudar em suas necessidades, independente de sua classe social. Assim como Jesus teve tempo para conversar com Nicodemos à noite, João 3, ele também priorizou tempo para conversar com uma mulher samaritana perto da hora sexta, em um poço, João capítulo 4. A sensibilidade de Jesus no servir levava-o a ouvir o grito silencioso de socorro daqueles que estavam à sua volta, e sua atenção impregnada de amor valorizava o ser humano. Louvado seja o nome do Senhor. Então, isso é importante para a igreja. Ouvir as pessoas, conversar com ela, investigar a situação, procurar ajudá-lo. Se você não tem a condição de ajudar, como já disse, procurar alguém que possa o ajudar. Levar a pessoa, às vezes, precisa de uma cirurgia, como já aconteceu comigo, né? E eu não tinha como pagar e pelas vias da nossa saúde no país, né, ia demorar anos. Então eu procurei os caminhos que podia levar aquela pessoa a uma concretização mais rápida daquela situação. E isso aconteceu. E aquela pessoa conseguiu fazer a cirurgia que precisava, recebeu toda a medicação, todo o cuidado que precisava. Então nós precisamos ter essa empatia, como já disse, ajudar aqueles que realmente precisam de ajuda, porque muitos, como já disse, volto a repetir, são aproveitadores de situações. Em terceiro lugar, servindo na obra do Pai. Deus nos chamou para ser seus representantes nesta terra, como embaixadores, servindo em sua obra, mas não podemos nos esquecer de que a mulher que servia a obra é servir. Aliás, Deus nos chamou para ser seu representante nesta terra, como embaixadores, servindo em sua obra, mas não podemos nos esquecer de que melhor que servir a obra é servir aquele que nos chamou para a obra. Então, nesse ponto aqui, nós vemos que o Senhor nos chamou para realizar uma obra, mas melhor do que fazer esta obra é servir aquele que nos chamou, é estar em inteira disposição daquele que nos chamou para realizar a obra. O primeiro ponto fala sobre a chamada, chamados para frutificar, e a Bíblia deixa claro que o chamado é uma prerrogativa divina, conforme registra João capítulo 15, verso 16. Vemos que foi Jesus quem nos escolheu
e nos nomeou para produzir frutos. Quando Deus nos delega uma missão, é porque Ele sabe de nossa capacidade em executar tais tarefas e reconhece a nossa dependência em seu Espírito Santo. Mediante esta verdade, resta-nos servir de forma integral e submissa e com fidelidade, sabendo que o crescimento vem dele. Os discípulos de Jesus precisam cumprir com excelência a missão, ganhando o maior número de almas para o reino de Deus. Então, essa é a tarefa que o Senhor nos deu, frutificar para o seu reino. E esse fruto, são almas que nós precisamos ganhar para o reino de Deus. Testificar de Jesus para as pessoas, evangelizá-las, convidá-las para ir à igreja, à reunião conosco. Antigamente existia um empenho muito maior dos nossos pais, né, na fé, faziam questão de convidar os vizinhos da direita, da esquerda, de frente, para participar do culto. E a igreja, né, levava aquelas pessoas. E muitas vezes aquelas pessoas ouviam a palavra de Deus e eram impactadas pelo evangelho e aceitava Jesus como Salvador. A minha avó, ela foi uma campeã, né, nesse trabalho de convidar pessoas para ir ao culto. Ela ia, convidava, e quando chegava na hora de ir para a igreja, ela passava lá para acompanhar aquela pessoa ao culto. E sentava do lado dela, né, o tempo todo durante o culto. E quando era a hora do apelo, ela fazia o convite para aquela pessoa. Você não quer ir lá na frente aceitar Jesus? Você vai ver como Jesus é bom, como ele vai transformar a sua vida, como transformou a minha. E a pessoa, muitas vezes, levantava e ia participar, né, desta salvação gloriosa, aceitando Jesus como Salvador. Hoje em dia, a gente já não faz mais isso, né? A gente vê muitas vezes o pregador, o pastor dizendo: irmãos, nós vamos ter o culto tal, vai ser uma festa, uma grande festa para Deus. Traga alguém com você, traga o seu vizinho, traga um parente para participar desse culto. Com certeza Deus vai falar ao coração dessa pessoa. E a igreja fica abarrotada de crente, mas quando faz o apelo, ninguém levanta para aceitar Jesus, porque todos que estão ali é crente. Faltou cada um de nós fazer o nosso papel, que é levar um pecador para ouvir a palavra de Deus. Por outro lado, muitas vezes nós não vamos ao bar livre, muitas vezes não evangelizamos, não usamos folheto. Antigamente a gente saía com o bolso cheio de folhetos, com carimbo da igreja, endereço, e abordava as pessoas dependendo do tema, né? Por exemplo, chegava para uma pessoa: você já conhece Jesus? Já ouviu falar de Jesus, o Salvador? Ah, já ouvi. Eu sou católico, então eu tenho uma mensagem aqui interessante. Você gostaria de receber um panfleto da palavra de Deus, de um convite para estar conosco no culto de domingo? Deus tem uma palavra para você. A gente tinha aquela preocupação de memorizar a mensagem que estava no folheto, e se a oportunidade fosse aberta ali por aquela pessoa, a gente já contava para aquela pessoa o que está escrito ali. Mesmo que ele pegasse o papel ali por algum instante e amassasse, jogar no lixo, ele ia sair com a mensagem, porque você já tinha passado para ele a mensagem que estava registrada no folheto. Hoje já não se faz mais, né? São pouquíssimas as pessoas que ainda usam desse departamento. Enfim, o frutificar aqui, irmãos, é produzir almas ou ganhar almas para o reino de Deus. O segundo tópico vem falando aqui, usando os nossos talentos. Deus nos presenteou com dons naturais e até mesmo dons sobrenaturais. E tudo isto necessita ser usado em nosso serviço na obra de Deus. Quando Jesus conta a parábola dos 10 talentos, Mateus 25, 14 a 30, seu objetivo é mostrar que nossas aptidões e tudo o que somos e o que temos deve ser usados para o crescimento da obra de Deus. Infelizmente, existem pessoas que se enveredaram ou se enveredam no ativismo religioso, achando que estão fazendo a obra, porém só produzem palha. 1 Coríntios capítulo 13, verso de 11 a 15. O ativismo acontece quando amamos mais o trabalho do que o dono da obra. Que nossa dedicação e devoção seja para o dono da obra e não para o trabalho em si. E nesse ponto aqui, eu quero mencionar aqueles que têm trabalhado, né, em causa própria, para se manter no topo da pirâmide. Não estão preocupados com Deus, eles não estão trabalhando para Deus, eles estão trabalhando para se manter num patamar financeiro elevado e poder desfrutar de tudo aquilo que os bens materiais podem proporcionar, ok? Mas quando nós trabalhamos verdadeiramente para Deus, né, o nosso intuito e objetivo é Deus, né? Nós trabalhamos para Deus e temos consciência de que a obra que estamos realizando não é nossa, mas é de Deus, é para a glória de Deus.
e vamos nos contentar com o pão de cada dia, pois, como está escrito, digno é o obreiro do seu salário. Ok, irmãos? E assim nós não vamos ostentar nada. E tudo que for arrecadado e adquirido, né, da membresia da igreja é revertido em bens e bênção para a própria comunidade. Foi assim que começou a igreja lá em Jerusalém, e é nessa doutrina, é nesse pensamento que ela deve prosseguir. É construir templos, sustentação de missionários, reforma de templos, ajuda aos necessitados, enfim, tudo deve trabalhar e contribuir para o bem-estar da igreja, como está escrito lá em Atos. E todos tinham tudo em comum. Ninguém alegava eu dei X ou dei Y, mas todos tinham tudo em comum, e todos os víveres e tudo que tinha ali era compartilhado conforme a necessidade de cada um. Louvado seja o nome do Senhor. E concluindo, Jesus se fez servo e ninguém serviu tão bem quanto ele. Ser discípulo implica em servir com amor, pois a verdadeira servitude conduz à ação. E assim nós concluímos esta lição, agradecidos a Deus por essa oportunidade e a você que tem nos acompanhado. Que Deus continue abençoando a você, a sua família, e que possamos juntos crescer a cada dia mais no temor de Deus e no conhecimento da sua palavra. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até uma próxima oportunidade, e assim Ele nos permitir.